Hello guys, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi Quintiliano e essa é a nossa aula do volume 4 da semana 3 do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre noun phrases, que são frases em que a parte principal são os substantivos, e concrete poetry, ou poesia concreta, ou também poesia visual, que são poesias que vão usar mais do que o som, ou somente o texto escrito, para transmitir uma informação, mas também fazer com que as palavras, do jeito que elas são posicionadas e utilizadas, possam transmitir alguma coisa para a pessoa que está lendo, certo? Para o leitor. E, como sempre, nós vamos ver isso tudo um pouquinho melhor nas atividades, mas antes de vir com as atividades, eu vou dar um tempinho aí para tocar a nossa vinheta, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e eu já volto com a nossa aula, tá certo, pessoal? See you! Hello again! Então, pessoal, estamos aí de volta e vamos dar uma olhadinha nas habilidades que vamos trabalhar nesta aula. Nós vamos fazer o uso adequado dos diversos tipos de tempo futuro no processo de recepção e produção do texto. Nessa semana, vamos entender o uso de grupos nominais, reconhecer a necessidade do uso de preposições para promover a coesão e analisar poesia concreta em língua inglesa. Veremos a importância da utilização de preposições ao conectar as partes da sentença, aproveitando para se colocar no idioma comunicando seus planos para o dia, uma forma significativa de utilizar a língua estrangeira. Outro assunto de impacto na língua inglesa é acerca do uso de frases nominais. Afinal, como posso ter um grupo de substantivos que se referem a um outro substantivo principal, funcionando como especificadores? Assim, como faz um adjetivo? É exatamente assim que funcionam os chamados noun groups. The kitchen table possui substantivo principal, table, que por sua vez é especificado por kitchen. Mas veremos tudo isso com maiores detalhes adiante. Para finalizar a semana, falaremos também de poesia concreta. Ótimos estudos! Então, basicamente, é aquilo que eu expliquei ali no início do nosso vídeo, certo? Vamos para frente então para ver isso aí. Na primeira atividade, tem um quadrinho e é um garoto conversando com os pais enquanto ele está saindo. E ele fala assim, ó, See you guys later, I'm going to study Sarah. E aí significa, até mais tarde, pessoal, eu vou estudar a Sarah. E aí os pais ficam, assustados, né? Ele fala, o que ele falou? E aí ele volta e fala, with, I'm going to study with Sarah. E aí o pai dele responde, Prepositions matter, son. E ele volta e fala, com, eu vou estudar com a Sarah. E o pai, as preposições importam, meu filho. Né? Porque, o que ele falou deu a entender uma outra coisa ali. Os pais ficaram meio preocupados. E aí, gente, o que está acontecendo? Certo? Então, a primeira pergunta é, Why does the teenager decide to come back to talk to his parents? Por que o adolescente, o garoto, decide voltar para falar com seus pais? E aí, igual eu já expliquei, porque ele falou um negócio e ficou faltando a preposição with, que é com. E sem essa preposição, acaba que ficou meio que um outro sentido ali com o que ele disse. Então, because he forgot the preposition with, which made his sentence have a different meaning, and he didn't want his parents to have the wrong idea. Então, traduzindo, que é basicamente o que eu já expliquei, ele voltou porque ele esqueceu da preposição with, que é com, o que fez com que a frase dele tivesse um significado diferente, e ele não queria que os seus pais tivessem uma ideia errada. Show? E na B, How about you? What are you going to do today? E você? O que você vai fazer hoje? E aí é uma resposta pessoal. Você só tem que lembrar de usar o I am going to e falar o que você vai estar fazendo. Por exemplo,
I'm going to study Japanese, English, and do my tasks. Eu ia colocar homework, mas para mim meio que não tem homework. Então, eu coloquei ele tasks, são minhas tarefas. Eu vou estudar japonês, inglês e fazer as minhas tarefas. Vocês podem mudar essa resposta aí do jeito que vocês acharem que se encaixa melhor no dia a dia de vocês, tá certo? Vamos adiante então. Na atividade 2, tá a seguinte. Analyze the groups of words and answer the questions. Nós temos um glossário ali que vai falar sobre várias partes de um conjunto, vamos dizer assim. Todos ali estão falando sobre tecidos, só que nós temos uma outra parte da palavra ou uma outra palavra que especifica qual tecido essa palavra está se referindo. E aí embaixo nós vamos ter mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos ter as frases Their Own World, Pop Art Movement, Ordinary Mundane Objects, His Famous Iconic Melting Clocks, que traduzindo fica seu próprio mundo, né, o mundo deles, o movimento da arte pop, objetos mundanos comuns, vamos dizer assim, e os seus icônicos e famosos relógios derretendo. E aí, na A, está perguntando assim, What's the most important word in terms of meaning in each group? Então, qual que é a palavra mais importante nos termos de significado em cada grupo? E essa atividade ficou muito confusa. Realmente, ela ficou muito confusa porque ele meio que não especificou o que ele estava perguntando. Mas aí, depois de pensar bastante, eu entendi que ele estava perguntando de cada uma dessas frases qual era a parte principal, certo? Sobre o que cada uma dessas frases estava falando. Então, as palavras mais importantes dessas frases são, na primeira ali, world, que é mundo, na segunda, movement, que é movimento, objects, que é objeto, e clocks, que é relógio. Por que essas são as palavras mais importantes? Porque as outras palavras estão reforçando ou identificando qual mundo, qual movimento, qual objeto e qual relógio, certo? Então, o substantivo ali está recebendo todas as informações vindas dessas outras palavras, beleza? Então, na B está perguntando, what kind of words are they? Que tipo de palavras eles são? Que tipo de palavras são essas que são as mais importantes? These words are nouns. Então, essas palavras são substantivos. E o resto que está em volta deles está especificando qual substantivo, onde está esse substantivo e por aí vai. Show de bola? Vamos para frente. Na C, está assim. What's their position in the group? Qual é a posição delas no grupo? Porque nós temos ali 4 grupos. E onde estão esses substantivos? They are in the end of the sentence. Eles estão no fim da frase. Ou seja, nós usamos as características primeiro, nós colocamos as informações primeiro e depois nós falamos sobre qual substantivo, ou seja, sobre qual coisa nós estamos falando, certo? Então, a posição deles aí vai ser sempre no final da frase, considerando ali que seja só uma frase curtinha, né? Que esteja só falando sobre um substantivo. Na D, what's the purpose of the other words in the group? Qual é o propósito das outras palavras no grupo? Esse também acabei de responder. Ela complementa a ideia do aquele substantivo. Eu coloquei assim, ó. They give a more specific meaning to the nouns. Então, eles dão um significado mais específico aos substantivos. Porque se eu falar só, por exemplo, world, que é mundo, não dá para saber se eu estou falando do mundo inteiro, se eu estou falando de um mundo específico, de um outro planeta ou qualquer outra coisa assim. Agora, naquela frase ali, their own world, está falando sobre os artistas, certo? O mundo pessoal dos artistas. E aí já é uma coisa completamente diferente, certo? Na E, está perguntando de novo, what kind of words are they? Então, que tipo de palavras são elas? Mas aí, está perguntando sobre as palavras que nós mencionamos na D, né? Que nós falamos sobre as outras palavras nesse grupo. E que tipo de palavras são essas que estão nessas frases, além dos substantivos? Então, ó, nós temos o there,
e o his, que são possessive pronouns, que são pronomes possessivos, né? Então, é o mundo deles e os relógios dele. E depois nós temos on, pop, art, ordinary, mundane, famous, iconic, melting, que são adjectives, ou seja, todas essas palavras, todas essas outras palavras são adjetivos. Elas são características que estão falando sobre aqueles adjetivos, aqueles substantivos, perdão, que nós colocamos na primeira resposta, certo? On aí é próprio, pop é pop, que é popular, arte é comum, mundano, famoso, icônico e derretido ou derretendo, tanto faz. Todas essas são características que podemos atribuir aos substantivos que estão no final dessas frasezinhas, beleza? Vamos para frente então. Na 3, tá assim. Use your answers above to complete the explanation below. Então, use as respostas que nós demos acima para completar a explicação abaixo. Então, eu vou completar, ler e traduzir para vocês. Fica assim, ó. A noun phrase is a group of words usually based on a noun. The other items of the noun group can be adjectives, prepositions, articles, adverbs, quantifiers, etc., and are used to give more information about the sentence or the noun. Então, uma frase substantival, vamos chamar assim, é um grupo de palavras normalmente baseada em um substantivo. Os outros itens do substantivo podem ser adjetivos, que são as características, prepositions, que são as preposições, articles, que são os artigos definido e indefinido, adverbs, que são os advérbios, e aí varia, quantifiers, que vão falar sobre quantidade, e são usados para dar mais informação sobre a frase, mas mais especificamente sobre o adjetivo, né? Mas se você colocar a frase ali ou substantivo, estaria certo. Porque nela você junta uma quantidade de palavras para aquela frase ali ter sentido. Mas, como nós estamos nos referindo ao substantivo, nós podemos falar que todas aquelas outras informações ali estão falando do substantivo. Beleza? Vamos para frente. Na 4, tá assim. Based on your conclusions, read the description of Nandu Tea, third by Olga Blinder, 1961, and select the appropriate word order. Então, baseado nas suas conclusões, leia a descrição dessa obra de arte ali, que eu li para vocês, que é Nandu Tea III, de Olga Blinder, de 1961, e escolha a sequência de palavras apropriadas. Ou seja, nós vamos ter que circular aí, ou pelo menos sublinhar, as formas em que os adjetivos ou as informações que especificam o adjetivo estão antes. Então, fica assim. Primeiro ali vai ser circular form e não form circular, porque a forma é a coisa, é o substantivo, e circular é a característica dela. Então, circular tem que vir primeiro. Embaixo, varied designs, designs variados. Lá embaixo, lace circles. Depois, different designs, four-headed beast e double-headed serpent. Beleza? Sempre colocando os substantivos por final e as características e especificações antes. É isso que acaba, às vezes, a pessoa achando que o inglês a gente meio que lê ao contrário. Não é que a gente lê ao contrário, é só porque algumas regrinhas sofrem uma trocazinha de ordem para o nosso idioma, tá certo? Mas não precisa ficar com muito medo do inglês não, que dá certo, beleza? Vamos para frente. No próximo, tá precisando de um texto. Eu troquei a ordem para ficar mais fácil, né? Porque o texto está embaixo da questão. Eu coloquei antes para nós conseguirmos ter ideia do que nós estamos respondendo. Então, nós temos ali, ó, Ian Hamilton Finlay was a Scottish poet, writer, artist, and gardener. He is famous for his poem Objects, poems inscribed into stone and sculpture to be incorporated in the natural environment. Então, o Ian Hamilton foi um poeta escocês que também era escritor, artista e jardineiro, e ele é famoso pelos seus
poemas objetos, que são poemas que são esculpidos em pedra a fim de serem colocados no ambiente natural. E aí nós temos alguns exemplos ali. E nós temos os dois círculos falando um só com you, o outro só com me, e quando eles se encontram, viram us, que no caso é você, eu e nós. E do lado nós temos ali você, eu, nós, e depois volta você, eu. Certo? E aí nós temos as perguntas. Na 5 está pedindo assim: Part of the work of artists is to experiment, to create and recreate. Study the images on the next page. They are examples of concrete poems produced by Ian Hamilton Finlay. Então, parte do trabalho dos artistas é experimentar, criar e recriar. Estude as imagens na próxima página, que no caso eu coloquei antes, porque, né? Eles são exemplos de poemas concretos produzidos por Ian Hamilton. E aí, beleza, nós já lemos lá, já expliquei para vocês. Eu não expliquei, só traduzi. E aí, na primeira parte da questão 5, está pedindo assim: Read them and comment. What do they have in common? Leia os poemas e comente. O que eles têm em comum? They are made only by using personal pronouns. Então, eles são feitos apenas usando pronomes pessoais, que no caso são você, eu e nós. Na 5.2, está perguntando assim: Contrast the poems in images 1 and 2 and discuss. How different or similar are they? Então, contraste ou compare os poemas nas imagens 1 e 2 e discuta o quão diferentes ou similares eles são. Aí eu coloquei: They are a circle and a line that come together in certain point. Então, eles são um círculo e uma linha que acabam se juntando em um certo ponto, seja no círculo ali, ou seja, na estradinha ali que o you e o me fizeram descendo. Então, né, de um certo modo, eles estão contando a mesma história, só que com algumas diferençazinhas. E aí na B, do these differences create or suggest different meanings? Então, essas diferenças criam ou sugerem significados diferentes? E aí a gente entra na parte lá da reflexão da filosofia e a gente vai tentar entender ali o que ele pode estar querendo dizer. E eu respondi assim: Yes, they probably are talking about two types of relationships. In one, the people are alone and then get together for some time and then do it again later. On the other, they were alone, they met, got together for some time and they followed their own path later. Então, sim, eles provavelmente estão falando sobre dois tipos de relacionamentos. Em um, as pessoas estão sozinhas e então se juntam por algum tempo e depois fazem tudo isso de novo. Ou seja, se separam e depois voltam, e separam e voltam, por isso é um círculo. Na outra, eles estão sozinhos, eles se conhecem, ficam juntos por algum tempo e cada um segue seu caminho depois. Porque por isso que volta do tava eu e você, depois nós, depois eu e você separado de novo. Beleza? Na 6 está assim. Está pedindo para nós darmos uma olhada. Vou ler em inglês para vocês e depois eu traduzo. Ó. Choose a piece of art or even a song or book you would like to recreate as a visual concrete poem. The idea is to make it portray an aspect of youth culture, of your own life, or of our time or society. Follow these steps. Então, está pedindo para nós escolhermos uma arte, ou uma música, ou um livro que nós gostaríamos de recriar como um poema visual. A ideia é tentar mostrar ali uma parte da nossa vida, da nossa cultura, da nossa sociedade, do nosso tempo, tanto faz. E nós temos ali os passos. Então, o primeiro ali está falando o seguinte: brainstorm your ideas. Write a list of scenarios you would like to recreate. Então, nós vamos pensar em uma lista de cenários que nós gostaríamos de recriar. No caso ali, não está pedindo quantidade, então eu vou colocar uma só. I would like to recreate the idea of how the time flows different when you're doing something you like or when you're with someone you like, or even how fast time passes. Então, eu iria recriar a ideia de como o tempo
passa diferente quando você está fazendo algo que você gosta, ou quando você está com alguém que você gosta, ou mesmo sobre como o tempo passa rápido, que realmente passa rápido demais. E na B, tá falando assim: learn more about visual poetry, characteristics, techniques, etc. Talk to your art teacher for more suggestions. Então ele está pedindo para nós falarmos um pouquinho sobre o que nós aprendemos sobre a poesia visual. E eu coloquei assim: visual poetry is the art of making poems or poetry with not only with the sound of the words, but with the text itself, and make it transmit a meaning to the reader that makes it even more interesting. Eu coloquei 2 with ali, vocês podem tirar qualquer um dos dois pode ficar melhor. Então, a poesia visual, toda hora eu tô falando virtual, não sei porquê. A poesia visual é a arte de fazer poemas ou poesia não somente com o som das palavras, mas com o texto em si, e fazê-lo transmitir um significado ao leitor que faça-o ser ainda mais interessante. Show? Na C, estava assim: experiment working with the words with the different fonts, colors, spacing, layouts, etc. If you decide to have a sculptural poem, think about each material and the way you use it. Então, tente trabalhar com as palavras, com diferentes fontes, cores, espaçamentos, e é você que vai tentar inventar um poema visual. E aí você vai ter que explicar o que você quis fazer. Então, no meu caso, eu fiz assim: I used a clock to talk about the time we spent thinking about what we should do instead of doing it. So the time passes and we never got to do what we were planning. Então, eu usei um relógio, eu ainda vou mostrar isso, tá, pessoal? Eu usei um relógio para falar sobre o tempo que nós passamos pensando sobre o que nós deveríamos fazer, ao invés de realmente fazer isso. Então, o tempo passa e a gente acaba nunca fazendo o que nós estávamos planejando. É sempre aquele negócio de, eu queria tanto fazer isso, e aí você nunca começa. Eu devia encontrar tal pessoa. Mas eu não tenho tempo. Vamos marcar. Enfim. E aí, na letra D, está pedindo para nós fazermos esse desenho. Né? Mostrar aí como nós vemos essa arte que nós criamos. E eu fiz exatamente o que eu comentei na letra C, que é meio que um relógio, onde está escrito em volta, ao invés dos números: I miss you. Maybe we should hang out sometime. Sure, let's set up a schedule. Então, traduzindo, fica: eu estou com saudade, eu sinto sua falta. Talvez nós devíamos passear algum dia. E aí, no caso, a pessoa responderia: claro, vamos marcar. Ou vamos arrumar um horário. E aí acaba que a gente nunca marca o horário e fica só nisso, de o tempo passa, quero ver, mas o tempo passa e a gente vai marcar e nunca marca. Mas isso se aplica a várias outras coisas também. Aquele projeto que você quer começar, aquele idioma que você quer aprender, aquele estudo que você quer tocar para frente. E, infelizmente, muitas das vezes nós deixamos isso só naquele reloginho ali e nunca colocamos na prática, certo? Então, pessoal, eu vou convidar vocês para fazer o de vocês, né? Não só copiar esse, porque eu achei bem interessante essa atividade. Foi bem divertido de fazer, foi bem interessante e deu para pensar um pouquinho, né? Mas, com isso, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje, tá certo? Um abraço para vocês. Espero que tenha dado tudo certo por aí. See you next class. Bye bye. See you.